o professor André Timpanaro, da UFABC, né? O Timpanaro, o Timpa, é um pouco prata da casa aí, ele fez doutorado direto com a professora Carmen Prado, né? Você terminou em 2011, né, Timpa? 2012. Posteriormente, ele se tornou professor na UFABC, né? Ele trabalhou durante muitos anos aí sobre modelos de opinião, não foi isso, Timpa? Né? Isso. Modelos de opinião. E nos últimos anos aí ele tem ingressado aí na parte de termodinâmica fora de equilíbrio, termodinâmica quântica, fruto aí da colaboração com o professor Gabriel Landi. Então, é uma grande satisfação tê-lo hoje, né, o seu seminário, e ele vai falar hoje sobre o princípio de Landauer a temperatura zero. Timpa, muito obrigado e pode começar. Obrigado, Fiore. Então, a gente deu esse nome aí, né, de princípio de Landauer a temperatura zero. O que a gente fez nesse trabalho foi achar uma generalização do princípio de Landauer. Na verdade, ele funciona para todas as temperaturas. O que a gente está fazendo mais propaganda mesmo é que ele é não trivial quando você vai para o limite de baixas temperaturas, que é uma coisa que não acontece com nenhuma outra generalização até agora, do princípio. Então, esse aqui é a referência do trabalho, e eu fiz esse trabalho, como o Fiore falou, já com o pessoal do FUSP, tem o Gabriel Landi lá do FMT, e o postdoc dele, Jader Santos. E nessa apresentação aqui eu organizei ela da seguinte maneira. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o princípio de Landauer, assumir que vocês não sabem isso. E então eu vou falar por que ele é importante, onde você usa ele. Daí eu vou falar um pouquinho das coisas que estão na literatura, como que a gente poderia generalizar o princípio de Landauer, e o ponto todo, né, do trabalho, que é que todas as generalizações estão triviais a baixas temperaturas. Daí a gente já entra no nosso trabalho, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é a origem dessa trivialização do princípio de Landauer e como que você poderia meio que contornar ela para chegar numa generalização que funciona, ainda dá uma coisa não trivial a baixas temperaturas. E daí a gente vai fazer aqui uns exemplos aqui, comparar essa desigualdade que sai do nosso princípio com a desigualdade original do princípio de Landauer. Ver, por exemplo, em que limite você recupera a desigualdade original, quando que a nossa desigualdade é uma coisa muito diferente, esse tipo de coisa. Ok, então começando aqui, o que é o princípio de Landauer? Sendo extremamente superficial, imagina que você tem um sistema S e um ambiente E, e eles estão interagindo entre si. Isso vai causar uma variação de entropia no seu sistema S e vai causar uma variação de energia no ambiente E. E, muito grosso modo, o princípio de Landauer é uma desigualdade que relaciona essas duas diferenças de entropia no sistema e a variação de entropia de energia no ambiente. Para ser um pouquinho mais preciso, aqui eu vou precisar fazer algumas hipóteses sobre o que está acontecendo nessa situação física. A primeira delas é que eu tenho um sistema isolado, ou seja, o S e o E eles são dois subsistemas de um sistema isolado. E eu vou precisar também fazer algumas hipóteses sobre o estado inicial, tanto do sistema quanto do ambiente, para o estado inicial deles, antes da interação. Eu vou assumir que o meu ambiente E está no estado térmico, a temperatura T. Eu não faço nenhuma hipótese sobre o C, sobre o S, mas eu vou fazer a hipótese que o estado conjunto do sistema e do ambiente é completamente descorrelacionado. Aqui um primeiro asterisco. Eu estou chamando o E de ambiente, que é o nome que você normalmente daria, por exemplo, para um banho, uma coisa que seria muito maior do que o sistema, mas na verdade você não precisa disso. O E pode ser absolutamente qualquer coisa. Ele é só um pedaço do seu sistema isolado que está num estado térmico, inicialmente. Bom, você vai ter agora essa interação entre o sistema e o ambiente. Isso vai causar uma variação de entropia ΔS, S, no sistema. ΔS, S é que eu estou querendo dizer a variação de entropia de von Neumann no sistema, ou seja, a entropia de von Neumann no final da interação, menos a entropia de von Neumann no começo da interação. Um segundo asterisco aqui, isso daqui é o contrário do que aparece em alguns trabalhos. Por alguma razão que não entra na minha cabeça, alguns trabalhos usam ΔS, S como a entropia inicial menos a entropia final. A gente está fazendo todos os deltas aqui é sempre final menos inicial, dessas notações estranhas.
E a gente vai ter aqui a variação de energia do ambiente, que você pode interpretar como sendo calor fluindo do sistema para o ambiente. Então, a gente vai usar delta Q para essa variação de energia. Agora, dito tudo isso, o princípio de Landauer é essa desigualdade aqui, delta Q maior ou igual a menos T, delta S, S. E faz já uns 60 anos que o Landauer criou esse princípio, e nesse meio tempo teve bastante aplicação, esse princípio, várias aplicações diferentes dele, e a maior parte delas é numa situação em que o delta S, S é negativo. A razão para isso é que isso daí é uma situação que tem bastante aplicação, porque sempre que você apaga informação no seu sistema, você reduz a entropia de von Neumann, daí então você está no regime que o delta S, S é negativo. E não só isso, se o delta S, S é negativo, se a gente voltar aqui, você vê que eu sei o sinal do delta Q. Então, eu sei que o calor está fluindo do sistema para o ambiente. Então, eu também tenho essa informação extra nesse regime. Você pode interpretar que o princípio de Landauer está te dizendo que essa operação de você apagar informação no seu sistema vai ter um custo em termos de dissipação para o ambiente. Ou seja, sempre que eu quiser diminuir a informação, a entropia de von Neumann do meu sistema, eu vou precisar dissipar energia do meu ambiente, e isso é verdade sempre que a temperatura for maior que zero. Se a gente for aqui no andar e botar T igual a zero, você vai delta Q maior ou igual a zero. E o que a gente vai argumentar... Não, desculpa, posso te perguntar? Como que você apaga informação? Não, tranquilo, tranquilo. Se você quiser, você deixa para o final para me responder. Não, pode ser agora, pode ser agora. O que é? Como se apaga a informação? Imagina o seguinte, imagina que você tem um bit, certo? Eu quero... E você poderia armazenar informação naquele bit. Se eu quiser agora, por exemplo, transformar esse bit num estado completamente misto. Por exemplo, eu boto ele em contato com um banho que está a temperatura infinita. E aí eu tiro ele. Eu apaguei a informação. Eu não tenho absolutamente mais nada. Eu tenho 50% de 0 e 50% de 1. Então, não tem mais nenhuma informação ali armazenada. É armazenar informação nesse sentido que eu estou... Obrigado. O Timpanaro? Sim. O que está acontecendo aí é que você está... quando apaga, aumenta a entropia, não é isso? Porque sim, apagar você tem uma entropia menor, não é isso? Quer dizer, você vai para um estado de maior energia ou de máxima energia, porque o sistema fica completamente sem... Você não tem informação nenhuma, não é isso? Deixa eu pensar um pouquinho aqui agora. Quer dizer, se você tem uma certa informação, uma série de dígitos aí, você tem uma informação completa. Sim, sim. Apagar significa que você vai passar por um estado completamente aleatório. Não é? Sim, essa situação oposta que eu falei. Quando fala apagar, a gente imagina o contrário, mas apagar significa entropia. Sim, sim. É isso? Sim, é nesse sentido. Eu preparei uns slides extras no final, posso mostrar quando eu acabar a apresentação, que, por exemplo, sobre como eles fazem isso daqui experimentalmente. E ali fica bem claro o que você tem antes e depois. E é realmente isso que você falou, que, por exemplo, tem um experimento clássico para você estudar o princípio de Landauer, você faz uma pinça óptica, você prende uma partícula de sílica, e ela fica basicamente como se você tivesse um poço duplo. E aí você precisa da informação extra para saber em qual dos poços está. Você precisaria medir e obter informação para saber em qual dos poços está. Mas você faz o protocolo que apaga, quer dizer, o protocolo de apagar a informação, basicamente você joga, você muda o termo linear do poço para ficar um desnível de energia para a partícula cair no poço mais fundo, daí você volta e aí você sabe em qual poço a partícula está. Então, é realmente isso que você falou, ou seja, você tem uma situação que é 50-50 e você transforma ela numa situação que é 0-100. Você está reduzindo a entropia mesmo. Então, só para responder, é o que o Mário falou mesmo, só que o pessoal chama isso de apagar a informação. Só
E, ok, você tem... Essas situações elas aparecem quando você tem computação irreversível. Ou seja, quando você quer escrever dados, você está tendo que apagar informação nesse sentido. Ou seja, você está tirando... Por exemplo, imagina que você tem um bit que você não escreveu ainda. Então tem uma região lá do seu HD que não está magnetizada em nenhuma direção nem na outra. Você vai lá e você escreve 1. Então você magnetizou ela em uma direção. Você apagou. Se tinha uma situação que tinha maior entropia, foi para uma situação que tem menor entropia. Então você está diminuindo informação nessa situação, nesse sentido. Outra situação que isso acontece é quando você purifica o estado quântico de um sistema. Então essas todas são operações que você vai ter uma dissipação de calor do sistema para o ambiente. E essas ideias todas levaram também a umas hipóteses que são um pouquinho meio especulativas, na minha opinião, que a informação seria uma coisa física, no sentido mais sólido do que normalmente a gente acha. Eu vou aqui me ater a termodinâmica de entropia, energia, essas coisas. Não vou entrar nessa parte filosófica da questão. Então, agora, por que vai ser importante o princípio de Landauer? Eu posso responder essa pergunta aqui de 2 pontos de vista diferentes. A gente vai ter um ponto de vista teórico, que é que eu posso usar o princípio de Landauer para explicar o paradoxo do demônio de Maxwell. Isso foi feito nesse trabalho de 82 do Bennett. E aqui, só para recapitular como é que funciona o demônio de Maxwell, o experimento mental é o seguinte: você tem 2 reservatórios que estão isolados, e entre os 2 reservatórios você tem uma porta que você pode abrir ou fechar sem exercitar trabalho. E aí você coloca um gás dentro dos 2 reservatórios, abre a porta e deixa o gás termalizar. Daí você liga na sua porta um dispositivo físico, que vai ser o demônio, e aí o demônio ele vai operar de maneira que a porta vai estar aberta se eu tenho uma partícula indo do reservatório da direita para a esquerda com velocidade acima da média, ou se eu tenho uma partícula indo do reservatório da esquerda para a direita com uma velocidade abaixo da média. Em todas as outras situações eu deixo a porta fechada. Agora, se o demônio ficar fazendo isso por muito tempo, ele vai começar a enviesar a distribuição de velocidade dos 2 gases nos 2 reservatórios, de maneira que você vai esquentar o gás que está no reservatório da esquerda e você vai esfriar o gás que está no reservatório da direita. E uma vez que isso está acontecendo, você vê que o demônio está transferindo calor do reservatório frio para o quente. Se exercer trabalho, então ele estaria violando a segunda lei da termodinâmica. E a solução do paradoxo que o Bennett deu é você perceber que você precisa de informação para o demônio funcionar. Se eu não fornecer nenhuma informação sobre o microestado do gás, não tem como o demônio operar do jeito que eu estou prescrevendo. Nenhum protocolo que ele fizer de abrir e fechar a porta vai fazer uma variação de entropia no gás, se ele não sabe de antemão qual é o microestado do gás. Mas se eu der agora informação para o meu demônio, agora ele pode criar um protocolo que faria exatamente isso, para enviesar as velocidades das partículas e transferir calor do frio para o quente. Só que o ponto é que o neodemônio ele é um dispositivo físico, então ele precisa armazenar essa informação que ele vai usar em alguma memória física. Se você considerar essa memória física como parte do sistema, some a violação da segunda lei da termodinâmica. Para ver isso, e como que isso conecta com o princípio de Landauer, eu tenho algumas possibilidades de como eu poderia dar informação para o meu demônio. Eu posso dar a informação toda de uma vez, ou seja, eu escrevo a informação na minha memória, ou então eu preciso passar essa informação aos poucos. Só que quando eu estou fazendo essa ideia de passar a informação para o meu demônio, escrevendo na memória, eu estou apagando o estado anterior da minha memória para escrever esse estado extremamente organizado, onde eu estou agora com uma entropia bem menor. Então, eu estou reduzindo a entropia da minha memória, nesse sentido de eu estar apagando informação, e isso vai dissipar calor para o ambiente, e se você leva em conta essa dissipação extra de calor, some a violação da segunda lei da termodinâmica. Uma outra maneira é que o demônio poderia fazer essa obtenção de informação através de medidas. Ele pode medir de maneira irreversível, e aí ele vai estar dissipando durante as medidas, e isso já vai compensar a diminuição da entropia do gás. Ou ele pode estar fazendo uma medição reversível.
E aí esse é o centro, na verdade, do argumento do Bennett, que mesmo um demônio que opera de maneira reversível, ele vai precisar usar um estado inicial que é muito particular. E aí você vai precisar resetar esse estado extremamente particular a cada vez que você faz a sua medida. Nesses resets, você está apagando informação e você está dissipando calor para o ambiente. E aí, sempre se você leva em conta essa dissipação do calor para o ambiente, você compensa a diminuição da entropia no gás. Agora, uma outra forma que eu poderia responder por que o princípio de Landau é importante é do ponto de vista mais pragmático, porque o princípio de Landau ele tem aplicação tecnológica. E só que ao contrário do caso do demônio de Maxwell, em que o princípio de Landau é uma solução, aqui é um problema. Porque a ideia é que se tem esse paradigma irreversível de computação, que é usado em praticamente todos os circuitos integrados hoje em dia, e você está apagando informação sempre que você está escrevendo dados novos. Então, durante todo o processamento, você está dissipando calor para o ambiente. Independente de coisas como efeito Joule, essas coisas. Só o fato de você estar manipulando a informação do jeito que você manipula, de maneira irreversível, já vai causar essa dissipação de calor para o ambiente. Isso torna um problema quando você miniaturiza as coisas, que aí você começa a concentrar demais esse aquecimento que está causando e faria seu circuito integrado fritar. Isso daí ainda não é um problema, a gente está, pelas estimativas que eu li, umas 2 ou 3 décadas de chegar nesse limite físico do princípio de Landau, mas já está sendo uma das grandes razões pela qual o pessoal está investigando computação reversível. Por exemplo, aí você poderia não fazer um circuito fotônico, por exemplo, não tem efeito Joule, e fazer de maneira reversível. Então, em princípio, você não precisaria dissipar nada, você vai dissipar porque as coisas não são ideais, mas você não tem nenhum princípio físico que te impediria de ter uma coisa sem dissipação a priori. Bom, para introdução do princípio, isso é tudo que eu ia falar. Agora vamos dar uma olhada como é que a gente poderia generalizar o princípio de Landau. E tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta quando a gente vai generalizar uma desigualdade, que é o tipo de coisa que o princípio de Landau é. A primeira coisa é se eu posso saturar a minha desigualdade. E isso acontece no caso do Landau. Tem esse trabalho aqui do Yaktik e do Pilet, em que eles mostram que esse ideia de adiabatic switch interactions consegue criar uma situação onde você vai saturar a desigualdade do Landau. Agora, se você tem uma desigualdade que você consegue saturar, você tem que levar em conta quais são as informações que você está colocando como input, digamos assim, do seu princípio. E no caso do princípio de Landau, essas informações são que o ambiente está no estado térmico originalmente, ele está numa temperatura T, e eu não tenho nenhuma correlação entre o sistema ambiente e o sistema mais ambiente é isolado. Então eu vou precisar colocar alguma informação a mais, além dessa, sobre a minha situação física. E se você olha na literatura, você vê que é exatamente isso que o pessoal está fazendo. Eles estão usando informações extras diferentes para obter generalizações diferentes do princípio de Landau. Por exemplo, coisas que você tem na literatura, você tem generalizações que usam informações sobre o tamanho do ambiente, tem generalizações que usam informações termodinâmicas do ambiente, que é o que a gente faz nesse trabalho, e você tem generalizações que usam alguma informação sobre a estrutura do sistema, como ele está interagindo com o ambiente, etc. Uma lista extremamente não compreensiva de generalizações desse princípio. Isso daqui. Isso daqui é mais ilustrativo dessas diferentes maneiras de você abordar qual é a informação extra que você está usando no seu princípio. Você tem, por exemplo, esse trabalho do Hibby-Wolf, em que eles estão explorando sistemas e ambientes em que o ambiente tem um espaço de Hilbert com dimensão finita. Você tem esses 2 trabalhos aqui, do Good, Paternoster, Mode, e Guarnieri, Campbell, Good, Bijon, Vacchini e Paternoster, em que eles essencialmente estão usando informação extra sobre estrutura do sistema, estrutura do ambiente e como é que é a interação entre o sistema e o ambiente. Mas tem um grande problema nessas generalizações aqui, que não importa quão complicadas elas são, todas elas até agora estão sujeitas a isso daqui que o Eugene Haha chamou de a catástrofe da temperatura zero. Que é o fato que todas essas generalizações elas meio que se tornam triviais quando você vai para a temperatura zero. Para entender o que eu estou querendo dizer aqui com as generalizações que se trivializam, considera a seguinte situação física. Eu tenho lá um sistema de 2 níveis, aqui, um qubit, por exemplo, e eu boto esse sistema de 2 níveis para interagir com o meu ambiente, que vai ser o vácuo eletromagnético.
Se eu botar esse sistema de 2 níveis no estado misto, originalmente, depois de um tempo, ele vai emitir, em média, para o meu ambiente, através de um fóton. Então, eu vou ter, por exemplo, se eu sei que passou muito tempo e que ele estava originalmente no estado perfeitamente misto, aqui 50-50, eu sei quanto calor ele vai dissipar para o meu ambiente. Só que se eu for olhar o que o Landau está me dizendo, ele está dizendo que ΔQ é maior ou igual a zero. Ou seja, ele não está dizendo absolutamente nada sobre quanto ele está sendo dissipado para o ambiente. Mesmo você sendo capaz de determinar quanto é essa quantidade, olhando a situação física com um pouco mais de informação. E o ponto todo aqui é que você tem, realmente, princípios, situações e processos que saturam a desigualdade do princípio de Landauer, mas eles não são relações simples, como isso daqui. Uma outra coisa é que ΔQ maior ou igual a zero é uma coisa que eu não preciso do princípio de Landauer para me dizer. Se eu estou no vácuo eletromagnético, no ambiente, ele já está no estado fundamental, então ele já está a temperatura zero. E, então, ele já não tem como diminuir mais a energia dele. Então, não tem como a variação de energia ser negativa. ΔQ é maior ou igual a zero porque a temperatura é zero. Mas agora, por exemplo, se eu introduzisse informação sobre qual é o gap do meu sistema de 2 níveis, que eu realmente estou com um vácuo eletromagnético infinito, como sendo no meu ambiente, eu seria capaz de ter essa informação extra aqui e usar que o ΔQ é muito maior do que o zero. Então, o ponto todo é que seria útil a gente ter uma generalização, pelo menos esse tipo aqui de generalização que está usando um monte de informação sobre estrutura do sistema, estrutura do ambiente. Esses caras deveriam estar dizendo que o ΔQ é um número maior do que zero. Consideravelmente maior do que zero, na verdade. Então, aqui, isso daqui foi meio que a motivação do nosso trabalho original. E o que a gente vai fazer agora é como que a gente pode lidar com essa catástrofe da temperatura zero. A nossa abordagem vai ser voltar para a dedução quântica do princípio de Landauer e ver de onde está vindo essa trivialização. E se tem alguma maneira que a gente poderia contornar isso. Então, eu vou fazer aqui rápido, assim, antes de seguir em frente. Eu falei que eu preciso colocar informação extra para ter uma generalização do princípio de Landauer. O que a gente vai usar como informação extra aqui no nosso trabalho é propriedades de equilíbrio do ambiente, e nessa consegue reduzir essas informações todas que a gente está colocando extras, como qual é a dependência funcional da capacidade térmica com a temperatura, capacidade térmica do ambiente. Então, aqui, a dedução do princípio quântico de Landauer, a gente vai ter que traduzir todas aquelas hipóteses que eu falei no começo do princípio de Landauer em termos de matriz de densidade. A primeira coisa é a hipótese que eu faço do estado inicial ρSE no meu sistema. Eu assumo que eles começam completamente descorrelacionados, então eu tenho um estado produto. Eu não faço nenhuma hipótese do meu sistema, então o estado reduzido, ρS, é completamente arbitrário. E eu faço a hipótese que o ambiente tem temperatura T e térmico. Então, esse daqui vai ser o meu estado reduzido do ambiente. Daí, a outra hipótese é que o sistema mais ambiente é um sistema isolado, então a evolução dele vai ser unitária. E eu consigo resumir tudo que está acontecendo devido à interação em alguma hamiltoniana, em alguma matriz unitária V, que não me interessa exatamente em detalhes quem ela é. Se você faz esse cenário todo, a variação de entropia do sistema vai ser dada por isso, daqui onde o S é a entropia de von Neumann, ρ' S e ρS são os estados reduzidos depois e antes da interação, e o ΔQ vai ser dado por isso daqui, onde o H de E é a hamiltoniana do ambiente, jogando fora a parte do sistema e a parte de interação. Daí daqui você faz um cálculo direto, você olha como é que é a entropia relativa entre o estado inicial do ambiente e o estado final do ambiente, você consegue expressar ela em termos da variação de energia, da variação de entropia de von Neumann do ambiente, da seguinte forma. E eu olho aqui também a informação mútua entre o sistema e o ambiente depois de eu fazer as interações. Isso vai dar a soma das variações das entropias de von Neumann. Se você reorganiza isso daqui tudo, você basicamente isola o ΔS e substitui no outro, você tem agora uma igualdade para ΔQE. E você vê que já está aqui um princípio aqui da desigualdade do princípio de Landauer.
mas tem esses dois termos extras aqui, que eu tenho que lidar com eles ainda. E essa igualdade aqui, ela também já está te dizendo, se você souber onde procurar, por que eu tenho aquela trivialização temperatura zero. Imagina, por exemplo, uma situação em que meu sistema tem um espaço de Hilbert com dimensão finita. Então, a variação da entropia de von Neumann dele não pode divergir, independente do que está acontecendo. E a mesma coisa vai estar acontecendo com a informação mútua entre o sistema e o ambiente. Só que se o beta vai para infinito, se a temperatura vai para zero, e eu tenho um delta Q diferente de zero, esse termo aqui em vermelho diverge. E a mesma coisa vai acontecer, então, para entropia relativa. Na verdade, se você não tem o mesmo suporte entre o ρ' e o ρe térmico, a entropia relativa vai ser infinito. Então, você tem essa coisa aqui, os termos em azul não divergem e os termos em vermelho divergem quando beta vai para infinito. Então, a ideia é que se você tem um delta Q diferente de zero, ou seja, se você está numa situação não trivial, em que o Landauer está te dando uma previsão trivial, esses termos em vermelho vão divergir, e isso daqui vai me dizer que essa trivialização, que está vindo do princípio de Landauer, vem da eu estou usando um lower bound que não diverge quando a temperatura vai para zero para a minha entropia relativa. Por exemplo, se eu quisesse deduzir dessa igualdade o princípio usual do Landauer, eu só preciso usar que a informação mútua é maior ou igual a zero e que a entropia relativa é maior ou igual a zero. Mas como zero não diverge quando a temperatura vai para zero, então o princípio de Landauer vai trivializar quando for para a temperatura zero. A maneira como a gente encontrou para contornar o problema é só minorar a informação mútua, não encostar na entropia relativa. Então a gente vai precisar fazer uma coisa um pouquinho mais complicada do que normalmente é feito, mas dá para você tirar uma desigualdade nesses moldes. A ideia é você primeiro considerar a entropia térmica do ambiente e a energia térmica do ambiente e usar essas duas funções para definir uma temperatura auxiliar beta', que é basicamente isso daqui. A interpretação do beta' é o seguinte: o sistema e o ambiente interagiram, eu desconecto o sistema do ambiente, deixo o ambiente isolado e eu espero ele termalizar. Ele vai termalizar uma temperatura T', que é exatamente a solução disso daqui, porque a energia do meu ambiente não vai mudar. Se eu agora substituir no ΔQ, eu tenho o ΔQ pode ser expresso em termos da energia térmica do ambiente e da temperatura T', assim. O próximo passo agora é usar o princípio da máxima entropia. E a ideia é, de novo, pensar que eu estou termalizando o ambiente. O que aconteceria se eu fizesse isso? Eu começo aqui no meu estado térmico, a temperatura T, eu deixo o sistema e o ambiente interagirem. Agora o meu ambiente está aqui num estado que é fora de equilíbrio. Daí eu desconecto o sistema ambiente, eu deixo o ambiente termalizar, ele vai termalizar nessa temperatura T'. Então, a entropia desse estado é maior do que a desse estado. Então, essa entropia menos essa tem que ser menor do que essa entropia menos essa. Isso vai dar essa desigualdade que está marcada aqui em azul. Se eu somar ΔS, S dos dois lados, eu faço aparecer a informação mútua aqui, eu uso que a informação mútua é maior ou igual a zero, e agora eu tenho essa desigualdade. Isso daqui já é uma generalização do princípio de Landauer, só que é uma generalização que está ainda precisando massagear um pouquinho ela. Para ver como que a gente tira uma generalização daqui, eu vou definir mais algumas funções auxiliares. E tem o de beta', que é basicamente a diferença de energia térmica do ambiente quando eu vou de T para T', e um S caligráfico beta', que é a variação de entropia quando eu vou do estado térmico, a temperatura T, do estado térmico, a temperatura T'. Tudo que eu fiz até agora, eu posso, por exemplo, a maneira de expressar o ΔQ em termos do térmico e essa desigualdade aqui, eu posso expressar como sendo o beta' igual a ΔQ e essa beta' maior ou igual a menos ΔSS. Só que isso aqui tem que ser verdade independente de qual seja a interação. Então, isso aqui tem que ser verdade para todo beta'. E uma outra coisa é que o U é estritamente decrescente. Então, eu posso inverter essa primeira igualdade, isolar o beta' e substituir na segunda desigualdade. Isso vai me dar essa desigualdade que já está começando a ter uma cara no princípio de Landauer. Eu tenho aqui o ΔQ, eu tenho o ΔSS, e eles estão relacionados através de uma desigualdade. Mas isso daqui é meio que um princípio de Landauer às avessas, porque
o que a gente está fazendo aqui, no princípio de Landau, a gente está basicamente falando, eu quero reduzir a minha entropia de von Neumann por um ΔSS, quanto calor, no mínimo, eu tenho que dissipar para o ambiente para conseguir fazer isso. Aqui está fazendo exatamente o contrário, ou seja, eu quero dissipar tanto para o ambiente, qual é o máximo de entropia que eu consigo diminuir no sistema quando eu estou fazendo isso. Então, só que o ponto é que eu consigo tirar uma desigualdade mais parecida com o Landau se eu puder inverter essa desigualdade, se eu puder aplicar a inversa de S com menos 1. Isso vai ser sempre possível se o meu ambiente não tem temperaturas negativas, é só aplicar o S-1, que o S vai ser extremamente decrescente nesse caso também. Se o meu ambiente pode ter temperaturas negativas, dá para você fazer essa desigualdade ser válida também. Só que a questão agora é que o S-1 vai ter dois ramos. Um ramo vai dar negativo, o outro ramo vai dar positivo. O que você tem que fazer é sempre pegar o ramo positivo. Então, essa desigualdade aqui já é a nossa desigualdade de Landauer generalizada. Só que você vê que ela é meio complicada, né? Você tem esse U caligráfico, esse S caligráfico invertido aqui. Então, uma pergunta importante aqui é como é que essa coisa compara com o princípio de Landauer usual. Então, o nosso lower bound para o calor dissipado é isso daqui, e o do princípio de Landauer usual é isso daqui. Eu vou definir mais uma temperatura auxiliar para comparar esses dois caras, que é esse T barra, beta barra, que é basicamente o argumento aqui desse caligráfico. O ponto é que, olhando essa definição do beta barra, eu vejo que o nosso minorante vai ser U beta barra e o do princípio de Landauer usual vai ser T vezes S beta barra. E isso daqui vai ser sempre maior ou igual a isso daqui por causa que basicamente é uma consequência da energia livre ser minimizada no estado térmico, que é, mais uma vez, uma versão do princípio da máxima entropia aparecendo aqui. Então, a gente tem sempre um lower bound maior do princípio usual. Uma outra pergunta importante é quando que a gente recupera o princípio usual. A gente pode ver isso exprimindo o caligráfico e o S caligráfico de maneira diferente. A gente pode escrever eles como integrais envolvendo só a capacidade térmica do ambiente. E exatamente por causa dessa relação também, tudo que eu preciso para determinar esse U e esse S-1 é a capacidade térmica do ambiente. Então, isso, na verdade, é tudo que a gente está assumindo que eu tenho de informação do ambiente como extra. E o ponto é que as duas previsões dos dois princípios vão ser parecidas quando essas duas grandezas forem parecidas. Ou seja, quando essa razão aqui for aproximadamente 1. A gente pode substituir essas integrais, a gente vê que a gente tem isso daqui. A gente tem essa parte aqui em vermelho. E o ponto é que essa parte em vermelho ela é estritamente positiva, porque o C é estritamente positivo, aqui usando estabilidade termodinâmica. E essa coisa em vermelho aqui, se você integrar de 0 até infinito, ou menos infinito mais infinito, dá 1 o resultado. Então é como se isso daqui em vermelho fosse uma espécie de densidade de probabilidade. Então é como se aqui eu tivesse uma média de gama sobre beta. Eu vejo que o gama está variando entre beta e beta barra. Então isso significa que os dois limites vão ser similares quando esse intervalozinho aqui ele for arbitrariamente pequeno, ou seja, quando beta barra for aproximadamente beta. Isso vai dar uma interpretação interessante do que significa a nossa desigualdade estar virando a desigualdade do Landauer usual. Se a gente voltar lá na definição do beta barra, a gente tem isso daqui. E uma maneira de eu interpretar isso daqui é que o beta barra é o seguinte. Imagina que você tem o estado térmico original do seu ambiente, e agora você vai procurar um outro estado térmico desse ambiente que tem uma entropia menos ΔSS a mais do que o estado térmico original. Esse novo estado térmico ele vai ter uma temperatura também, e essa temperatura seria o T barra. Então, o beta barra ser aproximadamente o beta significa que essa entropia extra que eu estou dando para o meu ambiente é relevante. Ou seja, é uma questão de escala, na verdade, a comparação entre o nosso princípio e o princípio de Landauer usual. Ou seja, se o meu ambiente, por exemplo, for muito maior do que o meu sistema, essas variações do meu sistema no ΔSS vão ser irrelevantes do ponto de vista do meu ambiente.
Então, eu vou ter beta barra aproximadamente beta, e aí a nossa desigualdade vai dar, essencialmente, a desigualdade original do Landauer. Uma outra coisa que é interessante também é que eu posso fazer um scaling entre o sistema e o ambiente para manter o beta barra longe do beta. Isso significa que tem um scaling entre o meu ambiente e o meu sistema, que a nossa desigualdade ela vai ser sempre consideravelmente diferente da desigualdade do Landauer original. E o que a gente vai ver aqui nos exemplos é que esse scaling vai depender daquela capacidade térmica, ele vai depender de como é que é a estrutura do meu ambiente. Ok, aqui já entrando na reta final, vamos falar agora de exemplos e comparações. Eu vou começar aqui com um exemplo numérico, que foi, na verdade, a primeira coisa que a gente fez nesse estudo, que é estudar esse modelo de Rabi aqui. O modelo de Rabi é basicamente você tem uma cavidade, tem um fóton nessa cavidade, você tem um spin interagindo com esse fóton. Então, essa hamiltoniana vai ter uma parte da cavidade, do spin e de interação entre os dois. Eu vou considerar aqui como sendo o meu sistema, o meu spin, o meu ambiente, o fóton. A única parte que eu vou realmente precisar aqui é a hamiltoniana do ambiente, então só a parte em azul. Eu faço mecânica estatística nessa hamiltoniana, eu chego aqui numa energia térmica, numa entropia térmica para esse fóton, só que agora eu tenho um S caligráfico que a inversa não tem forma analítica, então eu vou precisar fazer numericamente as coisas. Aqui a gente tem uma comparação entre, em preto, a solução exata pelo ΔQe. Em azul, a gente tem o lower bound vindo da nossa desigualdade. Em vermelho, o lower bound vindo da desigualdade do Landauer. Aqui mais para a esquerda eu tenho temperaturas mais baixas. Você vê aqui a trivialização do princípio de Landauer. Né? Ele vai, basicamente, vai dizendo cada vez menos e menos a respeito do que está acontecendo à medida que a temperatura vai diminuindo. E uma outra coisa interessante é que para temperaturas maiores, o princípio de Landauer ele volta a encostar no nosso. A gente não tem uma explicação muito boa para isso. Basicamente, acho que uma boa explicação seria que o beta barra relativo ao beta, eles estão ficando parecidos. Você tem sempre uma mesma diferença entre beta e beta barra. Se você aumenta, se você torna o beta mais longe do infinito, aí os dois ficam parecidos. Pode ser uma coisa assim. Não tem uma explicação muito melhor do que isso. Uma outra coisa também aqui, eu estou variando o acoplamento nos gráficos mais no alto, no acoplamento mais forte, no acoplamento mais baixo. E uma coisa que é engraçada também, não tem uma explicação para isso, mas quando o acoplamento é baixo, isso aqui fica extremamente próximo da solução exata, mas não sei explicar porquê. Na verdade, até para temperatura alta, o Landauer também fica próximo da solução exata. Mas agora, esse exemplo numérico ainda não mostra com 100% de certeza aquele papo lá do começo que a nossa desigualdade não trivializa para temperatura zero. Então, eu vou fazer um exemplo analítico, que realmente você consegue chegar numa expressão analítica para a nossa desigualdade. Eu vou ter agora um sistema, o sistema está emitindo uma guia de onda em uma dimensão, e a única coisa que eu vou assumir sobre essa guia de onda é que ela tem uma relação de dispersão de fótons, e ela tem um comprimento L. Você faz mecânica estatística nela, você chega na energia térmica, você chega na entropia térmica, e agora o caligráfico e o S-caligráfico são simples, você consegue inverter e chegar na seguinte desigualdade. ΔQ vai ser maior ou igual ao termo que vem do princípio de Landauer usual, mais uma correção que é estritamente positiva, aqui em vermelho. E você vê que essa correção ela não depende da temperatura. Então, mesmo se você for para a temperatura zero, esse cara ainda vai estar lá. Uma outra coisa que você vê aqui que eu tenho o L dividindo aqui, é aquela ideia do beta barra ser aproximadamente beta. Se eu aumento minha guia de onda, eu estou aumentando o tamanho do meu ambiente, e aí a mesma troca ΔSS de entropia vai ser cada vez mais irrelevante para minha guia de onda. Então, essa correção vai ficar também cada vez mais irrelevante. O próximo gráfico aqui que eu vou mostrar, eu basicamente estou comparando a ordem de grandeza desse termo aqui de correção e o termo original, o Landauer. O termo de correção ele é maior do que o termo original nessa região aqui, em azul.
E aqui eu estou pagando um NAT, informação, ΔSS. E você vê que a ordem de grandeza onde você está nessa região aqui em azul é uma guia de onda de dezenas de micrômetros e uma temperatura de dezenas de kelvins. Então isso aqui não parece, pelo meu olho teórico, ser muito complicado de medir experimentalmente. Ou seja, isso aqui tem uma cara de ser extremamente acessível experimentalmente. E mesmo assim, você não precisa estar nessa situação em que a correção é 100% maior do que o termo original. Se você quiser 50%, já é uma região aqui ainda mais acessível, ou seja, guias de onda maiores, a temperaturas maiores. Só para fechar aqui, quando você olha a temperatura zero, você vai ter um ΔQ aproximadamente uma correção desse tipo aqui, em vermelho, que não vai para zero, quando o T vai para zero. E mesmo nas situações em que o S não dá para você inverter ele analiticamente, você ainda consegue mostrar assintoticamente como é que as coisas estão se comportando, quando o ΔQ está nessa situação em que o T vai para zero. Por exemplo, se você tiver como ambiente uma guia de onda, que é a capacidade térmica proporcional à temperatura, você vai ter um ΔQ mínimo que vai ter essa cara onde o A é uma coisa extensiva. Por exemplo, no caso da guia de onda seria o comprimento. Se eu olhar fônons num sólido, você vai ter uma capacidade térmica que escala com a terceira potência da temperatura. A escala para o ΔQ mínimo vai ser essa. Se você tiver um ambiente que tem um gap entre o estado fundamental e o primeiro estado, por exemplo, um supercondutor, você tem uma capacidade térmica que escala exponencialmente com a temperatura, e aí você vai ter um ΔQ mínimo que escala dessa maneira. Esse exemplo aqui do supercondutor eu acho muito legal, porque mesmo se o seu sistema for grande, se o seu sistema for pequeno e o ambiente for grande, isso daqui ainda pode ser relevante, porque você tem o logaritmo do tamanho do sistema comparado, o logaritmo do tamanho do ambiente comparado com o tamanho do sistema. Ok, conclusões que a gente chega nisso aqui tudo. Eu posso generalizar o princípio de Landauer para a temperatura zero, não tem problema nenhum nisso, é só você tomar um pouquinho mais de cuidado na dedução e entender de onde está vindo essa trivialização. A gente não usou nenhuma informação sobre o sistema, você poderia ainda refinar ainda mais esse tipo de desigualdade introduzindo informações sobre o sistema. Essa desigualdade que a gente usou aqui de informação extra é só a capacidade térmica do ambiente. E o que a gente viu aqui nesse último slide, que essas correções que a gente tem no princípio de Landauer, elas vão meio que escalar com o ΔSS de uma maneira que depende da estrutura do ambiente. Ou seja, esse scaling vai depender de como que é esse scaling, basicamente. Bom, gente, isso é tudo que eu tinha para falar. E é isso. Muito obrigado, Timpa, pelo seminário muito interessante. Abrindo espaço para as perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas vamos ver se alguém tem antes. Timpa, deixa eu te perguntar. Aí no último slide, né, na verdade tem duas perguntas. Num dos últimos slides, quando você diz que é isso aí, o scaling depende do ambiente, na verdade seria o ambiente que você chama é algum tipo de interação entre o seu sistema e o ambiente, né? Não tem nenhuma hipótese sobre a interação aqui. Mas o que significa dizer que, por exemplo, porque não sei se eu não estou entendendo, mas, por exemplo, para fônons, né? Eu não sei se esse é o calor específico, né? Isso aqui é a capacidade térmica do ambiente. Isso. É o calor específico. Mas aí o seu ambiente seria o quê? O sólido cristalino? Sim. Né? A ideia é que aqui você tem um sistema e ele está interagindo com um sólido cristalino, por exemplo. Então você teria... sim. Tá. Então, sim, aí... tudo bem. Ou seja, a hamiltoniana de interação entre os dois não interessa. O que interessa é que a hamiltoniana do ambiente é tal que a capacidade térmica dele vai escalar dessa maneira. Quer dizer que o seu sistema qualquer interage, por exemplo, com uma cadeia cristalina. O que importa aí é as propriedades da cadeia cristalina.
Isso. A mesma coisa, você pode dizer, esse terceiro exemplo, provavelmente deve ser um sistema de 2 níveis, ou algum sistema com estados discretos. Esse daqui? Né? Aqui é qualquer sistema que tenha um gap entre o estado fundamental e o primeiro citado. Pode ser um sistema de 2 níveis, pode ser um supercondutor BCS também. Tá, agora ficou um pouco mais claro para mim. Uma outra pergunta que eu queria fazer assim, para mim não ficou claro, desculpa, o que vocês colocaram a mais aí de ingrediente para conseguir generalizar para a temperatura zero? O que a gente está usando de informação é exatamente isso daqui. Eu sei quem é a capacidade térmica do ambiente. Porque o princípio de Landau ele é independente de quem é isso daqui. Ou seja, ele vai funcionar, não importa se você está interagindo com uma guia de onda, se você está interagindo com uma cadeia cristalina ou se você está interagindo com um sistema de 2 níveis. Ele tem que valer para todo mundo. Não, o que eu queria perguntar, na verdade, é assim, antes, né? Por que antes a generalização ela não dava para a temperatura zero e agora de vocês dá? Né? Para mim não ficou claro o que vocês levaram a mais aí, né, de informação para conseguirem generalizar. Eu acho que dá para responder essa pergunta de 2 maneiras. Primeiro, do ponto de vista matemático, o que a gente fez foi... Aqui atrás, a gente não está exatamente isso aqui. A gente não está fazendo isso. Eu não estou impondo um lower bound para a minha entropia relativa que não divirja com beta infinito. Se você fizer isso, você vai ter um princípio que vai trivializar. Porque aí você vai ter um cara que não diverge, cara que não diverge, cara que não diverge. Se eu passar o beta para cá, você vai ter um T multiplicando um cara que não diverge. Então, quando o T for para zero, o delta Q, você vai ter delta Q maior ou igual a zero. Matematicamente, é isso que está acontecendo aqui. Agora, fisicamente, isso daqui, na verdade, é o jeito como eu interpreto que essa desigualdade está me dizendo. A gente está levando em conta o efeito da interação entre o sistema e o ambiente esquentar o ambiente. E se você vê o princípio de Landauer, ele vale daquele jeito se o ambiente está no estado térmico. Mas você pode imaginar que você tem uma coisa delta Q maior ou igual aproximadamente a T, delta SS, certo? Se eu começar a aumentar o T, se eu der um petelecozinho mínimo, que já dá um T infinitesimal, eu já vou precisar dar um delta Q maior. Você faz isso várias vezes, você vai ter uma correção extra devido ao fato que você está aquecendo o seu ambiente. E o fato que você está aquecendo o seu ambiente faz você precisar dissipar mais para o seu ambiente, para você poder fazer a diminuição de entropia de von Neumann no seu sistema. Ou seja, fisicamente, esse é o jeito como eu estou interpretando isso aqui. É como se fosse uma correção, levando em conta que a temperatura do ambiente não é T, e ele não está térmico o tempo todo que você está interagindo com o sistema. Você começou a interagir com o sistema e não está mais naquele estado, então não vale mais exatamente aquele princípio de Landauer trivial, delta Q maior ou igual a zero. Não sei se ficou claro. Um pouco. Tudo bem, Timpa. Obrigado. Acho que o André aqui se inscreveu, ele tem perguntas. André, pode fazer. Opa, tudo bem, André? Tudo certo, André. Obrigado aí pelo seminário, cara. Eu tenho uma pergunta quase semântica, digamos assim. Certo. Da maneira como você apresentou o princípio de Landauer lá no começo, qual que é a diferença entre ele e a desigualdade de Clausius, ou uma das formulações da desigualdade de Clausius? É realmente de interpretação, até onde eu sei. É só porque o contexto do Landauer é informação. Exatamente. Tá bom, ok. O Clausius, basicamente, você está pensando em entropia termodinâmica. É isso que eu imagino. É como se fosse uma versão fora do equilíbrio da desigualdade de Clausius. Você não precisa estar falando da entropia de Boltzmann, ou da entropia. Você pode estar falando só da entropia de von Neumann. Não, mas a desigualdade de Clausius já é fora do equilíbrio, né? A igualdade é para processos reversíveis, mas a desigualdade, você está supondo que você está provocando. Eu acho que realmente é aquela questão de qual é a entropia certa, se é Boltzmann, von Neumann ou Shannon. Você vai indo nesse buraco aí. Ok, obrigado. Mas do meu ponto de vista é realmente interpretação. O que é
o que é desigualdade de Clausius, o que é princípio de Landauer. Então, por exemplo, se você tem uma segunda lei da termodinâmica, você vai ter um princípio de Landauer associado e vice-versa, eu acho. Uhum. Alguém tem mais perguntas? Eu tenho, Carlos. Pode fazer, Márcio. Timpanaro? Sim. Está me ouvindo? Sim, sim. Essa desigualdade de Landauer, se a gente fizer uma analogia com a desigualdade de Clausius, que o André Vieira se referiu agora, aquela desigualdade de Clausius, ela ocorre porque você não está incluindo ali a produção de entropia. A diferença, né, vai ser a produção de entropia. Então, se você incluir a produção de entropia, você vai ter uma igualdade. A questão é, será que aqui você não poderia fazer a mesma coisa e obter a produção de entropia desse processo? E aí você teria uma igualdade, né? Ao invés de uma desigualdade, como você obteve. Eu acho que, na verdade, essa igualdade que você está falando seria... Não sei se é essa daqui. Ah, bom, pode ser essa. Então, esse termo do meio... seria a informação relativa entre o estado antes do estado do ambiente térmico no início com o estado do ambiente no final da interação. Esse aqui seria produção, algo relacionado com a produção de entropia? Eu acho que sim. Se você olhar no nosso trabalho, a gente discute um pouquinho do sigma. Tá. Mas o que a gente basicamente usa para chegar na desigualdade que a produção de entropia tem que ser positiva. Mas vocês calculam explicitamente essa expressão aqui em vermelho? Vou lembrar agora. Eu quero dizer, do ponto de vista microscópico, utilizando a fórmula para a produção de entropia, essa por exemplo, eu acho que não. Hackenberg, não. Tá. Que eu me lembro, a gente não faz isso, não. Tá, que a gente está querendo relacionar o ΔQ com o ΔSS com coisas que fossem mais fáceis de medir. Então, a produção de entropia não é exatamente a coisa mais claro. A produção é impossível. Tá bom, Timpanaro, obrigado. Foi por isso que a gente seguiu esse caminho. Pessoal, mais algumas perguntas? Pedro, tem alguma pergunta no chat, no YouTube, perdão? Não tem nada no YouTube, não. Tá. Então, pessoal, agradecemos aí mais uma vez o Timpa. Muito bom o seu seminário, muito legal. E muito obrigado mesmo, tá? Abraço aí para todos, tá? Semana que vem nós teremos o seminário do professor Marcos Gomes da Luz, da UFPR. Assim que ele enviar o resumo, aí nós em breve enviaremos aí o título e o resumo, tá bom? Muito obrigado, tá? E abraços aí, até semana que vem. Timpa, brigadão mais uma vez.